A lente de contato dental é delicada, é uma lâmina delicada de porcelana utilizada para recobrir as partes estéticas, aquelas visíveis dos dentes. Um dentista especialista nesta técnica conversou com nossa reportagem sobre o que é, quem pode fazer, a durabilidade e outros detalhes da técnica mais sofisticada para transformar o seu sorriso. A busca por um sorriso perfeito é um sonho de muitas pessoas. Porém, com as lentes de contato, isso mesmo, lentes de contato para dentes têm ajudado na realização desse sonho. João Marcelo, que é dentista e realiza esse procedimento, explica como é realizado. As lentes de contato, algumas pessoas também conhecem como facetas, certo? O que vai diferenciar são as espessuras de faceta para lente de contato. Hoje em dia existem dois materiais, existe a porcelana, existe a resina. A resina é um material super aditivo, é um material reversível, que hoje em dia é muito utilizado na odontologia, certo? É o primeiro material de escolha. E também temos a porcelana, que é um material que é muito utilizado, certo? Basicamente, a diferença da porcelana pela resina é que a porcelana necessita de um eixo de inserção, então precisa de fazer um desgaste dentário. Já a resina, na maioria dos casos, a gente pode trabalhar com ela de forma aditiva, sobre o dente, sem nenhum desgaste dentário. Mas para ter um bom resultado, os cuidados e a manutenção é de suma importância. Aquela famosa frase, se dente quebra, por que não o material? Então, a resina, ele tem que ter, assim, uns cuidados. A manutenção tem que ser feita de 6 em 6 meses, certo? Para a gente fazer esse polimento da resina, a gente puxar o brilho dela novamente, da maneira que o paciente sai durante o procedimento, certo? E algumas restrições que a gente tem que ter com a resina em relação à alimentação. Alguns alimentos cítricos, dá um exemplo aqui bem básico. Vinho tinto, a própria Coca-Cola, é um alimento muito ácido, então por si só ele vai degradando as partículas da resina, então ela tem que ser polida com 6 meses. E a questão de alimentos muito duros também, igual castanha, até mesmo torresmo, a gente tem que evitar fazer o corte com os dentes anteriores, são os dentes que geralmente os pacientes optam por fazer esse procedimento estético. O profissional dá alguns exemplos dos resultados de alguns pacientes que buscaram um aperfeiçoamento no sorriso. Eu tenho esse primeiro caso aqui, que o paciente nos procurou, já tinha feito o clareamento dental, certo? Só que ele possuía algumas manchas de fluorose, são esses pontinhos mais esbranquiçados, certo? E também até mesmo com o clareamento dental ele não ficou satisfeito com a coloração do dente. Então, o que eu propus para ele foi um tratamento com 8 lentes de contato em resina composta, porque ele é um paciente jovem, certo? E ele não queria, de hipótese nenhuma, desgastar os seus dentes. Então, primeiro material, é resina composta. Lembrando que a resina composta não é plano B. Então, a gente optou por a resina composta nesse caso, fizemos transformação de 8 lentes. Certo? Totalmente aditivas, sem desgaste dentário. Esse segundo caso aqui, mostrando para vocês, esse paciente nos procurou com algumas lesões ácidas, provocado por um refluxo, ele tem um refluxo gastroesofágico e a alimentação dele é super ácida. Então, devido a esse desgaste dentário, a gente optou também pela resina composta, já tinha passado para ele todas as instruções que ele teria que ter ao final do tratamento, mas aí a gente optou por fazer essas 6 lentes em resina. Até então a gente fez 6, aí o paciente quer voltar para fazer mais 4, certo? Para fechar o sorriso, aqui está precisando de um implante, nessa região aqui do premolar, certo? Mas a gente optou pela resina composta, já que ele já tinha feito, foi um retrabalho, já tinha feito essas facetas, essas lentes de resina. A estética, o que muda para o paciente depois do trabalho pronto? Então, seguindo aquelas proporções áureas, lá do século passado, o sorriso faz total diferença na vida das pessoas. Aquele velho ditado, o sorriso é a curva mais bonita que uma pessoa pode ter. E ele faz total diferença. Não adianta fazer uma harmonização facial se você não fazer uma harmonização do sorriso. Ele é fundamental. E a última coisa que eu queria falar diante de todos esses trabalhos, diante do material, a resina composta não é plano B. Pois é, você que acompanha o Jornal Cidade Notícia acabou de conhecer um pouco mais sobre as facetas
ou as lentes de contatos nos dentes. É imprescindível um sorriso bonito, né? Um sorriso abre portas.